E aí, pessoal, mais um vídeo de ministrações devagarzinhas, pequenas ministrações, é isso. Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Direcionando o nosso ouvido ao Espírito Santo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu nasci numa igreja pentecostal, eu sou nascido na Assembleia de Deus, e com o tempo, eu acho que com 8 anos, 8 para 9 anos, eu mudei de igreja, saí da Assembleia e fui para uma outra igreja local, a minha Church, lá em Manaus. E, bem, é uma igreja pentecostal também. E eu sempre cresci, então, nesse meio de escute o Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo. Você tem que escutar o Espírito Santo. E ver aquelas pessoas recebendo a voz do Espírito Santo, ver pessoas sendo usadas para falarem com outras pessoas. Eis que te digo, eis que vejo na tua vida. E eu vi aquilo e ficava, meu Deus, fala comigo. Mas uma experiência que eu tive foi marcante na minha vida. Eu tava jogando sinuca. Eu tenho esse hábito de jogar sinuca com os amigos. E a gente tava na mesa de sinuca ali em um shopping lá em Manaus. Eu tinha ido, acho que não lembro se eu fui de ônibus ou de Uber. E o meu pai foi me buscar. E alguns amigos meus foram de moto. 2 amigos meus, um em cada moto diferente. E na hora da sinuca, a gente tava jogando sinuca, quando eu sinto claramente na minha cabeça uma voz falando, olha a moto do Rodrigo. E eu fiquei assim, tipo, cara, o que tem a moto do Rodrigo? E a voz fala, a moto do Rodrigo vai ser assaltada. E eu, tipo, que vai ser assaltado o quê, rapaz? Sai daqui, tá repreendido, em nome de Jesus. E eu lá, tipo, tá repreendido, em nome de Jesus. Passa o tempo, acabou lá a sinuca, a gente tá saindo do shopping, a gente pisa fora do shopping. O Rodrigo fala, cadê minha moto? Na hora eu olhei pra ele, veio aquela voz de novo na minha cabeça. Eu falei. Eu fiquei tipo, nossa, eu não acredito nisso. Depois eu falei pro meu pai. Falei, pai, olha o que aconteceu. E cara, foi unânime. Eu não escutei a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo e eu não escutei. Ouvi a voz do Espírito Santo, mas eu não entendi que era do Espírito Santo. Eu não soube diferenciar o que era da minha cabeça e o que era do Espírito Santo. Quantas vezes isso não acontece na nossa caminhada? Quantas vezes a gente não escuta outras vozes e acha que é o Espírito Santo? E quando é o Espírito Santo falando, a gente não escuta. A gente pensa que são outras vozes. E nesse momento foi o que aconteceu comigo. Eu não escutei outras vozes, eu escutei a voz do Espírito Santo. Porém, provavelmente na tua vida, e talvez na minha também, tem situações que a gente escuta vozes do passado, vozes da nossa consciência, vozes do medo, e a gente coloca no Espírito Santo, porque a gente não consegue diferenciar a voz do Espírito. Se a minha mãe me liga agora, é até engraçado, porque quando eu comecei a gravar o vídeo, minha mãe me ligou. Se a minha mãe me liga e eu escuto, eu atendo o telefone, e ela fala, eu reconheço na hora a voz dela. Agora, se a minha mãe, o número da minha mãe me liga, e quem fala é minha irmã, eu também vou saber que é a minha irmã. Eu sei diferenciar a voz da minha mãe e a voz da minha irmã, por causa da intimidade. E quando a gente escuta o Espírito Santo e não reconhece que é a voz do Espírito Santo, é porque a gente não tem intimidade com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. Eu escutei ele, eu ouvi ele, mas eu não entendi que era ele. Eu não discerni naquele momento que era o Espírito Santo. Por isso, o apóstolo que Jesus amou fala lá em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E como de fato a gente pode escutar então a voz do Espírito Santo e saber que é o Espírito Santo que está falando? Nunca o Espírito Santo vai contrariar a palavra de Deus. Nunca ele vai gerar contenda, caos ou dor. Quando a gente tem uma vida de oração e humildade, intimidade com o Pai, fica muito mais fácil reconhecer a voz do Espírito Santo. Viver uma vida de intimidade, de leitura da palavra, de convívio diário com Deus, um devocional diário, não um devocional de 1 hora, um devocional de 24 horas. Viver uma vida devota a Deus faz a gente ser mais propício a ouvir a voz do Espírito Santo. E assim a gente consegue entrar em uma sintonia com o mundo espiritual. Como diz lá em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é assim que a gente consegue entender a voz do Espírito Santo. É quando a gente tem intimidade.
quando a gente busca realmente ter intimidade com Ele. É um convívio diário. Infelizmente, eu não tinha esse convívio diário. Infelizmente, eu escutei a voz do Espírito Santo, mas eu não entendi que era o Espírito Santo que estava falando comigo. Faz uma reflexão. Quantas vezes você não escutou a voz do Espírito e pensou que não era o Espírito? Ou pior ainda, você escutou outras vozes e colocou na conta do Espírito Santo? Quantas vezes você não escutou seu medo, traumas do passado, amigos, família, e pensou, nossa, é o Espírito Santo que está falando comigo, então eu não vou fazer isso. Cara, às vezes não é. Às vezes o Espírito Santo está calado e você está colocando na conta dele. Busque ter intimidade com o Espírito Santo. Busque ter mais amor, mais paixão pela busca incessante com o Espírito Santo. Pois com isso você vai ter intimidade. É como se você fosse um rádiozinho de carro que tu vai lá sintonizando. E tu passa o dia sintonizando e numa hora tu consegue achar a frequência correta e tu escuta aquela música que você quer escutar a semana toda. É assim que é o nosso convívio com o Espírito Santo. Buscar-me-ei e achareis se me buscar de todo o coração. É isso. Busque o Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito de Deus, porque vocês são filhos de Deus. É essa a ministraçãozinha dessa semana. Mande para um amigo seu, edifique outras pessoas. Um forte abraço e tchau!